Coisas incomuns ou que não acontecem com frequência que acabaram acontecendo na Copa do Mundo de 2022. O Mundial do Catar chegou ao fim e, para a tristeza ou alegria de muitos brasileiros, o título foi para as mãos da Argentina, que nos pênaltis levou a melhor sobre a França de Mbappé. O jogo foi para lá de movimentado, com a Argentina chegando a abrir 2-0 no marcador, mas acabou cedendo o empate no intervalo de apenas 2 minutos. Na prorrogação, mais emoção, com a Argentina fazendo 3-2 e com novamente Mbappé deixando tudo igual. Nos pênaltis, os hermanos converteram 4 cobranças contra 2 e assim foram tricampeões mundiais. Número 1. Brasil perder para seleções africanas. Nunca antes na história das Copas o Brasil havia sido derrotado por uma seleção do continente africano, mas como tudo tem a primeira vez, essa derrota acabou acontecendo no Mundial do Catar. Já garantida nas oitavas de final, o Brasil, na última rodada da fase de grupos contra Camarões, resolveu colocar o time reserva e, não jogando bem, acabou derrotada por 1-0, com um gol de Camarões sendo marcado por Aboubakar saindo nos acréscimos. Até então, o Brasil tinha 100% de aproveitamento contra africanas em Copas, vindo de 7 vitórias em 7 jogos, 2 dessas vitórias inclusive contra Camarões. Número 2. Nunca todos os convocados do Brasil haviam entrado em campo em jogos de Copa do Mundo. Para a Copa de 2022, a FIFA resolveu aumentar o número de convocados de cada seleção, saltando de 23 para 26, e com isso o técnico Tite convocou quem ele achava de melhor, com alguns nomes chamados levantando questionamentos. Todos os jogadores tiveram a chance de entrar em campo pelo menos uma vez, até mesmo o goleiro Everton, considerado o terceiro da posição, atrás de Alisson e Ederson. Número 3. O país anfitrião nunca havia perdido os 3 jogos da fase de grupos e ainda terminar como pior seleção da Copa. Na história dos mundiais, quase sempre o país anfitrião conseguiu passar da primeira fase, com a primeira vez que isso acabou não acontecendo sendo com a África do Sul em 2010, que acabou terminando em terceiro no seu grupo, ao somar uma vitória, um empate e uma derrota. O desempenho do Catar em 2022 superou com sobras o feito dos sul-africanos, já que além de não ter passado da fase de grupos, conseguiu perder os 3 jogos e também terminar como pior seleção dentre as 32 participantes. Número 4. A Alemanha, pela primeira vez na história, conseguiu ser eliminada 2 vezes seguidas na fase de grupos. Desde a conquista do Tetra na Copa de 2014, a Alemanha vem acumulando desempenho ruins em Copas do Mundo, com o selecionado terminando na lanterna de seu grupo no Mundial da Rússia, vencendo apenas um de 3 jogos, e em 2022, com a vaga escapando por detalhes, já que a Espanha acabou perdendo na última rodada para o Japão, resultado esse que tratou de eliminar os alemães. Número 5. Espanha e Portugal nunca haviam sido eliminadas por uma seleção africana em Copas. Tanto Espanha quanto Portugal nunca haviam enfrentado seleções da África em mata-mata de Copas do Mundo, e essa situação acabou acontecendo em 2022. A seleção de Marrocos foi a grande sensação da Copa de 2022, e o duelo contra a Espanha aconteceu pelas oitavas de final, com o jogo no tempo normal e na prorrogação terminando 0-0. Nos pênaltis, Marrocos converteu 3 cobranças contra nenhuma dos espanhóis. Na fase seguinte, às quartas de final, os marroquinos duelaram contra Portugal de Cristiano Ronaldo, e a inédita vaga nas semis veio após vencer por 1-0. Número 6. Nunca uma seleção do continente africano havia alcançado a fase semifinal. A primeira vez que uma seleção do continente africano disputou uma Copa do Mundo foi em 1934, com a seleção do Egito sendo a representante, e nas Copas posteriores, o continente não teve representante, com o regresso acontecendo apenas na Copa de 1970 disputada no México. A campanha de Marrocos no Mundial de 2022 foi histórica, já que em seu grupo ela avançou ao mata-mata na liderança, terminando à frente das favoritas Croácia e Bélgica. No mata-mata, passou por Espanha nas oitavas de final nas penalidades e por Portugal nas quartas ao vencer por 1-0. E nas semifinais terminou eliminada pela França ao perder de 2-0. Mas engana-se quem pensa que Marrocos foi presa fácil, já que mesmo perdendo por esse placar, fez um jogo bastante equilibrado e por alguns instantes até melhor que a seleção de Mbappé. Na disputa pelo terceiro lugar, acabou perdendo para a Croácia por 2-1. Número 7. Pela primeira vez na história das Copas, a Argentina perdeu para uma seleção asiática. A Argentina na Copa de 2022 era uma das candidatas ao título, fato que acabou se comprovando ao levar a melhor sobre a França na grande final. Entretanto, o começo do Mundial do Catar não foi nada bom, já que na estreia contra a Arábia Saudita, acabou sendo derrotada por 2-1 e de virada. Esse resultado marcou a primeira derrota da Albiceleste em Copas para seleções do continente asiático, com o retrospecto anterior a isso sendo de 4 vitórias em 4 jogos.
Número 8. Mbappé se tornou o jogador com mais gols em finais de Copas. Kylian Mbappé fez uma Copa do Mundo extraordinária, terminando a competição como artilheiro com 8 gols, número que só Ronaldo Fenômeno havia conseguido chegar no século XXI. Na grande decisão contra a Argentina, Mbappé anotou 3 gols, fato raríssimo de se ver em finais de Copas. Afinal, antes dele, apenas o inglês Geoff Hurst havia marcado 3 em uma final de Copa, fato esse na decisão de 1966 contra a Alemanha. Como havia feito um gol na final de 2018 contra a Croácia, Mbappé chegou aos 4 em finais de Copas do Mundo, se isolando como o jogador com mais gols em finais na história. Número 9. Cristiano Ronaldo se tornou o único jogador a fazer gol em 5 Copas diferentes. Cristiano Ronaldo assistiu, sabe-se lá com qual emoção, Lionel Messi erguer o troféu da Copa do Mundo, se consolidando de vez como o maior e melhor jogador dessa geração. Se serve de consolo, o português pelo menos conseguiu alcançar um recorde que nenhum outro jogador na história das Copas conseguiu, que foi o de marcar gol pela 5ª Copa do Mundo consecutiva. Ele havia feito um gol em 2006, um gol em 2010, um em 2014, 4 em 2018 e um gol em 2022. Número 10. Messi se tornou o jogador com mais jogos em Copas do Mundo. E os recordes também chegaram para Lionel Messi, que enfim pôde comemorar o tão cobiçado título da Copa do Mundo. Ao entrar em campo na final diante da França, o atacante disputou seu 26º jogo representando a Argentina em mundiais, superando o antigo recorde do alemão Lothar Matthaus, que havia entrado em campo 25 vezes. Número 11. Messi, o jogador mais velho a ser escolhido como o melhor da Copa. Além de ter quebrado o recorde de mais partidas em Copas do Mundo, Messi também se tornou o jogador mais velho a ser eleito o melhor do Mundial, com ele em 2022 estando com 35 anos. O recorde anterior pertencia ao croata Luka Modric, que no vice-campeonato da Croácia em 2018 foi eleito o melhor aos 33 anos. Galera, lembram de outros acontecimentos incomuns e recordes que foram alcançados na Copa de 2022? Então comenta aí embaixo. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo.